Já são 40 minutos já, Oi, né? minha gente, muito boa noite. Olha só, está começando a nossa live interativa com a Vendo agora. presença da Quem doutora fala com ela? Rosemary Souto Maior. Ela que é promotora de justiça daqui de Pernambuco, do Ministério de Justiça. E olha só, eu vou dar um Tá mini ouvindo? Tá falando? resumo Tá aparecendo? do Ele? currículo da doutora, certo? Que é bastante extenso, né? Olha ela Mas gritando. vamos tentar Ela resumir. tá É o falando? seguinte, ela é Mas graduada não em tô ouvindo Ciências aqui no canal. Jurídicas pela Faculdade de Direito do Recife, especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, foi professora do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pernambuco, teve mais de 40 trabalhos apresentados em congressos estaduais, nacionais e internacionais, diversos artigos publicados em vários jornais e revistas, e hoje ela é mestranda na Universidade do Minho, que fica em Braga, Portugal. A doutora Rosemary atua na 46ª Promotoria de Justiça Criminal do Recife pelo 4º Tribunal do Júri do Recife, como titular desde 1990. E olha só, gente, antes da gente começar com as perguntas que a gente pediu que vocês enviassem para a gente no e-mail, no Instagram, no Twitter e tudo mais, eu vou passar a palavra para a doutora Rosemary dar um breve resumo sobre o trabalho que o Ministério tem feito dos feminicídios ocorridos no Estado. Doutora, palavra da Boa senhora. noite. Boa noite, Caroline Boa Alves. Boa noite. noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala informando o trabalho que a gente está realizando. Nós estamos ousando, vamos dizer assim, fazendo uma nova forma de ação, uma nova dinâmica de atuação, dando prioridade aos feminicídios aqui na quarta vara do júri da capital. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os processos distribuídos pela quarta vara, eles são distribuídos e isso foi uma iniciativa do Dr. Abner Apolinário da Silva. Ele é o mentor desse trabalho, que nós, coadjuvantes, que trabalhamos no projeto, aceitamos. Inicialmente fui eu, depois o meu colega José Divaldo da Silva, onde a gente se propõe a fazer a audiência de instrução e julgamento e, em seguida, a apresentar as alegações orais. Depois o juiz profere a sentença de pronúncia. Se as partes não recorrerem, vamos direto para o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. O ano passado fizemos 6 júris assim, com essa formatação. E, em média, 3, 4 meses depois do crime, uma resposta efetiva, célere e de responsabilidade para os munícipes aqui de Recife e também para dizer que as vidas das mulheres importam. A vida das mulheres importam, sim. Importam tanto que nós estamos envidando esforços para dar uma resposta, né, à impunidade desses crimes e, ao fazer esses julgamentos rápidos, trazer também uma repressão. Se o acusado, o companheiro daquela mulher, sabe que se ele fizer alguma coisa com ela, ele imediatamente vai ser julgado, de certa forma, isso já vai ser uma forma pedagógica de repressão. Então, isso foi muito importante, porque nós vimos que funciona. É um trabalho meio difícil, porque a gente tem que fazer tudo num dia só. Mas o feminicídio, ele A foi... pauta merece, né, doutora? A pauta merece, inclusive, nós agora, no ano passado, nós estávamos no ranking mundial em sétimo lugar, e subimos, infelizmente, para o quinto. Para o quinto lugar. E tudo indica que estamos partindo para o primeiro lugar nos homicídios no mundo. Infelizmente, agora nesse período de pandemia, isolamento social,
muitas mulheres tiveram que ficar em casa, mas há mecanismos que elas podem utilizar. O Ministério Público tem um núcleo de apoio à mulher, que tem um protocolo e um grupo de trabalho desde 2018 para atender essa situação e tentar evitar, porque nós temos que trabalhar com prevenção. Nós não podemos esperar que aconteça o feminicídio, porque o feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado que foi praticado contra uma mulher por razões da sua condição de sexo De feminino. ser mulher. Uhum. E considerando as razões e sua condição de feminina, violência doméstica e familiar e o total menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Há o caso de aumento de pena que a gente pode falar depois. É muito importante Exato. ver que há um ciclo de violência muito grande. Não começa com um tiro, nem com as facadas. Ele começa de mansinho, o Isso, chavante até de num orelha, relacionamento abusivo, né? A gente abusivo, pode... puxa o cabelo, evita que a mulher faça a unha, que a mulher saia de casa, Isso. começa a xingar, não é? Chama ela Começa a disso, reprimir daquilo, a mulher, humilhar, né? Dentro de humilhar. casa, na frente dos amigos e da família. E esse ciclo, muitas vezes, ele é interrompido com uma paz temporária, uma reconciliação fictícia. Né? Ele traz flores, ele traz um chocolate, né? Tem lá uma reconciliação, uma pseudo-reconciliação, e depois ele começa a fazer tudo de novo. De E a maneiras mulher, piores ainda. e aí a agressão vai ficando quanto mais e vai aumentando. Então o homem começa a cortar o rosto da mulher, o homem começa a cortar o seio da mulher, naquelas partes mais delicadas que a mulher tem, cortar o cabelo dela, por exemplo, deixar ela com o cabelo todo ratado ou Acaba com a pelada, autoestima, né? Com a vaidade, mexe acaba com a diretamente na autoestima. Então, vaidade. esse ciclo, fatalmente, se não for interrompido, ele vai parar lá nas varas dos crimes dolosos contra a vida, como é o caso do feminicídio. Então, esse trabalho de prevenção tem que ser feito antes. Nós não podemos Exato. esperar que... Então, a comunidade tem que se conscientizar. O vizinho que ouve uma mulher sendo agredida, ele telefona para o 190. Ele não precisa se identificar. Ele faz alguma coisa, nós temos que ter empatia, ajudarmos o outro. Não vamos esperar que aquele homem jogue a mulher, por exemplo, do 10º andar embaixo, se já várias vezes ouviu a mulher pedindo socorro. Então, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública. E que aqui eu agradeço ao canal Alto Falcão de ter essa oportunidade de fazer essa live interativa, e daí porque eu não quero me alongar muito, porque a finalidade maior dessa live é a gente dar a maior informação possível à comunidade. Então, você que está sofrendo, isso às vezes na frente dos filhos, então isso vai criando uma cultura de violência. E essa cultura de violência tende a se perpetuar, a ser reiterada. Então, vamos educar nossos filhos a não usar essas práticas. Vamos fazer da nossa família um exemplo. Não vamos bater nos nossos filhos de forma exagerada, quebrar perna, braço. Nós não podemos deixar que a mulher sofra da síndrome da mulher espancada, porque a mulher fica com autoestima baixa, perde iniciativa, ela adoece, ela precisa de um tratamento psicológico. E aquele agressor é que tem que sair de casa. Por isso que a Lei Maria da Penha, que veio por recomendação
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi o primeiro passo que tivemos para o enfrentamento dessa violência doméstica contra a mulher. Só que esse passo foi muito curto. Os homens pagavam as cestas básicas, voltavam para casa e batiam de novo. As agressões continuavam e até piores, né? Depois da denúncia se torna uma coisa ainda mais estrondante, né, doutora? E agora eu utilizo as palavras de um grande autor de frevo, né? O Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, que dizia: uma mulher não se bate nem com uma flor. E um outro colega, César Danilo, que tem um livro sobre a defesa da vida no tribunal do júri, que ele diz: o único local da mulher que deve bater é o coração. Então, perfeito. A mulher, não é que ela se acostume, mas ela adoece. Eu já fiz júri de a mulher ficar com raiva do Ministério Público, na minha pessoa, porque o marido dela, o companheiro dela, foi condenado. Tanto o abuso, né, doutora, dentro do relacionamento, que a mulher acaba achando que merece passar por aquilo, né, que é uma coisa normal. E quando terminou o júri, que ela foi falar com ele, ela deu um beijo na boca dele, na minha frente. Então, é uma questão de consciência. Aí as pessoas dizem: não, mulheres gostam de apanhar. Ninguém gosta de sofrer. Exato. A não ser pessoas com problemas de saúde, com transtornos psicológicos, porque os homens a trancam em casa, os agressores, as pessoas tirando a autoestima. Aquela pessoa, veja mesmo, eu assisti um julgamento em que uma mulher estava sendo acusada, veja que inversão de valores, de tentar matar o homem. Veja bem, essa mulher já tinha os seios todos cortados, que na audiência ela tirou a blusa e mostrou para todo mundo: olha aqui o que ele fez. E no processo que ela estava sendo acusada, ele arrombou a porta da casa dela, quebrou os cadeados, ela estava tomando banho e ele entrou para matá-la. Ela pegou uma faca e se defendeu dele. Não o matou. Legítima defesa, doutora. Isso entra como legítima defesa que eu pedi, né? Isso foi em 2017. Essa senhora foi absolvida por legítima defesa, porque ela usou a faca para sobreviver, porque ele, ao arrombar a porta, ao entrar na casa dela, ele estava disposto a tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existe ainda sociedades orientais que são sociedades matriarcais. Muita gente não sabe disso. Não só existe sociedade patriarcal, não. Elas estão diminuindo. São escassas, mas ainda existem. Não é preciso matar nem agredir a mulher para dizer que é o chefe da família. A mulher hoje empoderada, que trabalha, que ajuda em casa e que trabalha fora, que paga suas contas, ela precisa ser respeitada. Então, eu gostaria de agora abrir para as indagações e, à medida que for falando, eu posso ir acrescentando mais algumas coisas por conta do tempo, a gente não ficar falando demais, porque a proposta foi realmente ser interativa e não eu ficar falando sozinha. Tá certo? Então, vamos continuar. Certo, doutora. Eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que enviou perguntas para a gente. Foram muitas perguntas, a gente espera de coração tentar responder todas, certo? Olha só, a gente sabe que essa tipificação do crime de feminicídio é muito recente, né, doutora? Ela é só de 2015, é muito pouco tempo até aqui. Claro que foi um passo assim, muito importante para conseguirmos
atingir alguns dos nossos principais direitos como mulheres. Mas eu queria perguntar, assim, essa pergunta foi até da nossa colaboradora Ana Paula Oliveira, que diz assim: quando um crime se caracteriza como feminicídio, quais são os aspectos do crime de feminicídio? A senhora deu uma breve introdução que deu para entender, mas vamos tentar especificar um pouquinho mais. Quando é que o crime se caracteriza como feminicídio? É um homicídio onde a vítima é uma pessoa que tem uma condição feminina. Ela é vulnerável e precisa de proteção do Estado. Por que vulnerável? Porque nós vivemos uma sociedade ainda machista, uma sociedade que ainda diz textualmente, não é? Prendam suas cabritas porque o meu bode está solto. Eu sou do interior e eu vi muito isso. Então, essa forma de aumentar a pena e trazer o homicídio qualificado, que é chamado de feminicídio, porque se mata a fêmea, a mulher, ele tem essas características. Então, ela tem aquela condição, ela é mãe, ela é filha, ela é vó, ela é tia, ela é irmã, ela tem uma posição doméstica naquela família e é vítima de um menosprezo. Ela é tratada como uma criatura de segunda categoria. Por exemplo, uma mulher que o homem não permite que ela use calça comprida. E que só saia de casa com lenço na cabeça. Ou seja, menosprezando aquela mulher e determinando um estereótipo para ela, obrigando-a a ser outra pessoa. Então, o que acontece? Ele vai definindo, começando a massacrar essa mulher, e um determinado dia, aliado à bebida também, ele chega em casa, na frente dos filhos, como aconteceu, eu fiz um júri assim, pega uma faca e dá 4, 3, 5 golpes naquela mulher, a filha sai correndo. Só porque ela era mulher. Por que ele não foi pegar um homem? Essa condição, essa essência feminina que faz do feminicídio o núcleo do crime. Então, foi um grande passo, não é? A Lei 13.104, que é de 9 de março de 2015, que não pode retroagir para os anos anteriores, porque o princípio a lei não retroage para prejudicar. Então, a partir de 10 de março de 2015 é que os feminicídios foram tratados como tal. A pena aumenta de 1/3, por exemplo, se a vítima estava durante a gestação ou 3 meses posteriores ao parto. Por que eu vou falar desse caso? A mulher engorda quando tem um filho. E aí o homem começa a humilhar. Olha a baleia aí. E ela tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido. Segundo caso, contra pessoa menor de 14 anos. Então, se a jovem tem menos de 14 anos, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Uma pessoa maior de 60 anos, por exemplo, eu tenho 61. Mais de 60 anos tem a qualificação, um aumento de pena. E também aumento de pena no caso da presença, na presença de descendentes ou ascendentes da vítima, ou seja, na presença de pai, mãe, ou na presença de filhos e netos. Então,
Porque, na verdade, ele faz aquilo como um triunfo. E, geralmente, o homem que tem esse perfil, quando ele não mata a primeira vez, ele mata na segunda. Eu já vi casos do homem tentar matar a primeira vez, foi tentativa. Ele não conseguiu, ele fez de novo e matou. Fez o feminicídio. Então, é o desamor. Porque quem ama não mata. A essência do amor não mata. Então, aquela pessoa que mata é porque ele não gosta daquela pessoa, ele é cruel, ele é um psicopata social, ele é um traumatizado, é um homem que tem, sei lá, bebe, tem alcoolismo, não consegue um emprego, muitas vezes é sustentado pela própria mulher, e assim mesmo ele ainda mata. Então, é um conjunto de circunstâncias sociais, São vários econômicas, fatores sociais também, né? que Econômicos, vão exato. incluir. Então, a mulher tem que ter do Estado, através da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas necessárias para que ele seja afastado. Quem tem que sair do ar é ele, e não ela. Como antigamente. Antigamente, quando havia legítima defesa da honra, eu ainda peguei esse tempo de fazer júri assim, como se o homem tivesse duas honras, a dele e da mulher. Então ele matava porque achava que a mulher estava o traindo. Ele achava. E mesmo se fosse, ele não podia matá-la. Mas ele ia para júri, o advogado alegava legítima defesa da honra e os jurados absolviam naquela época. Hoje não há mais espaço para isso. Hoje, os conselhos de sentença, os jurados, eles são conscientes de que a honra é da mulher, não é do homem. Cada um tem a sua própria honra. Então, Isso. ele quis um pretexto para matar. Né? Há um caso famoso aí, o pai daquela Maite Proença, que tem um livro, inclusive, contando isso que eu posso falar, o pai dela matou a mãe porque achava que estava sendo traído. E naquela época foi uma repercussão muito grande. Grandes advogados, grandes tribunos conseguiram absolvê-lo. Mas hoje a situação é muito diferente, porque o Brasil, apesar de tarde, porque o Brasil é signatário da Convenção Interamericana, que previne, reprime e tenta erradicar a violência doméstica contra a mulher, mas pela Lei Maria da Penha e pela Lei dos Juizados, a Lei 9099, teve um período que a lesão corporal que ele praticava com a mulher era transformada em cesta básica. E hoje não. Um absurdo, Hoje né, doutora? era um absurdo e era uma violação de direitos humanos da própria convenção. Então, a lei que classificou o feminicídio como a pena mais severa, como um feminicídio, e por isso homicídio qualificado, chegou tarde, no meu entender. Uhum. Mas chegou. É. Chegou e nós, da quarta vara do júri da capital, estamos correndo atrás do prejuízo. Não é? Essa ideia muito boa de doutor Abner, a gente tem feito assim. Por quê? E era bom frisar também que há preconceito ainda, né? Há restrições culturais, por exemplo, eu reclamo processos que vêm da, da delegacia, que vem sem fotos coloridas, ou vem sem foto quando é mulher. E E eu a gente vê reclamo. também, doutora, muita gente falando: ah, mas isso não seria desigualdade de gênero? Por que separar homicídio de feminicídio? Queria até que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Não, não é desigualdade de gênero, porque o homem não está com problema de vulnerabilidade, não. Exato. O homem está num status acima da mulher.
Ele ganha os melhores salários ainda, com a mesma profissão. Ele ainda tem, né? Nós mesmos aqui de Pernambuco, nós nunca tivemos uma procuradora-geral de justiça. Por que será? Nenhuma presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Por que será? Então, nós convivemos com essas restrições culturais. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou dizendo que é um processo, que esse processo vai aos poucos, e se as mulheres se conscientizarem da sua força, nós somos maioria no mundo. Tem mais mulher no mundo do que homem. Então, não existe essa desigualdade. Pelo contrário, já Aristóteles já dizia, tratar desiguais com igualdade é injustiça. Se você tratar o homem igual à mulher, na situação que está, a mulher não trabalha, a mulher é dependente do marido, a mulher limpa a casa, arruma a casa. É refém, né? É refém, ela faz mágica, a comida que ele faz na casa, ela tem que fazer mágica para dar para uma semana ou para 15 dias, porque senão ele vai reclamar. Agora, o dinheiro da cachaça que ele tem lá para tomar o quartinho de cana, ele tem sempre. E por aí vai. É uma mentalidade, é uma violência estrutural que só aos poucos a gente vai poder criar novos paradigmas. Então, eu me sinto muito feliz em poder estar aqui dando esse meu depoimento. Né? Eu sou do Ministério Público desde 1990, desde 1990 que eu faço júri. Agora, aqui na capital, eu só estou desde 2012, tá? Mas sempre fazendo júri, porque fazia do júri lá e vim fazer júri aqui na capital. É uma área que é preciso ter paixão pela vida, pela tutela da vida. O maior bem são direitos fundamentais. Você não tem vida se não tiver liberdade. Aliás, você não tem liberdade se tiver vida. Se não tiver vida, exatamente. Entendeu? Então, quantas mulheres... Vejam mesmo, a cada 4 horas, uma mulher assassinada. E ao dizer você, muito tristemente, que pelo andar da carruagem, do 5º lugar, talvez em 2021 a gente vá para o 1º lugar do ranking de mulheres assassinadas dessa forma. É muito triste. Então, fazemos alguma coisa. Vamos prevenir, mas também vamos reprimir. Vamos combater a impunidade. Vamos denunciar. Vamos dar condições para que aquela mulher possa reconstruir sua vida, levar seus filhos. Né? Existe o 190 para denunciar. Vamos ser mais solidários. Vizinhos, amigos, colegas, conhecidos, pais de aluno. Denunciem, ajude essas criaturas. Vamos evitar que essas pessoas morram. Exatamente. Não vamos nos fazer de surdos, né? Porque essas coisas a gente acaba vendo, acaba ouvindo uma coisa ou outra suspeitas, e a gente tem que colocar em prática o nosso direito, né? Até para ajudar uma mulher que não sabe também como proceder e às vezes está até perdida, né, doutora? Não sabe o que fazer, para onde eu vou com os meus filhos, o que é que eu faço? Ele pode fazer uma coisa até pior se eu denunciar. Tem sempre esse medo, né, doutora? E antes elas iam e retiravam a queixa. Agora não pode mais. Acabou essa boquinha. Né? Acabou essa boquinha. Isso. É lesão corporal mesmo. Não tem negócio de cesta básica, não. Agora é processo, é cadeia. É unidade prisional. Todos esses, eu estou aqui com as atas de todos os. Se tiver tempo, eu vou dizer mais ou menos. Só teve um que foi desclassificado, a lesão corporal, mas mesmo assim condenado, que eu recorri, e os 5 do ano passado, todos com pena alta, foram condenados. E a defesa que recorreu. Então, é legal, o Código de Processo Penal não impede que esses julgamentos sejam feitos no mesmo dia, como eu estava dizendo antes. Se você tem experiência, se você estuda o processo já quando recebe a primeira vez,
Se já tem a prova, porque veja mesmo, não é no laudo cadavérico que você vai comprovar que foi feminicídio, não. Exato. São as Você tem que circunstâncias. ouvir, São as exato. circunstâncias. É o homem lá à esquina que já sabe, por exemplo, que via o indivíduo gritando com a mulher e dizendo: "Olha, um dia eu vou te matar." E esse dia chega. Porque ele vai se Isso. condicionando, porque a mulher passa. É um processo de coisificação. A mulher deixa de ser um ser humano e passa a ser um objeto na mão daquele algoz. Certo, doutora. Vamos passar para as próximas perguntas. Temos aqui uma pergunta de Francisco Esdras. Ele pergunta o seguinte: o procedimento geral adotado pela vara adianta ou atrasa os processos? A senhora até já falou sobre isso, mas o que ele aborda é o seguinte: visto que pode acontecer, por exemplo, de os defensores quererem ouvir uma testemunha que não foi citada nos autos do processo. A senhora falou aí que talvez no mesmo dia, né, seja julgado, tudo mais. Como é que isso é possível? Caso os defensores realmente queiram ouvir uma outra testemunha, como é que isso é feito para ser o mais breve possível? Em primeiro lugar, a Defensoria Pública daqui nunca fez um feminicídio desses termos. Não aceita fazer assim. Por quê? Não sei. Também não me interessa. O que acontece é o seguinte: se há celeridade e prioridade absoluta, o processo vem um inquérito, não é isso? O Ministério Público denuncia, arrola as testemunhas, o indivíduo Nesse é processo, citado. já é nesse passo que as testemunhas são Sim, selecionadas, né? não, já vem as testemunhas da delegacia, certo? Aquelas Uhum. testemunhas vêm. Então, o Ministério Público faz a denúncia, enquadra como feminicídio, vou dar um exemplo. E aí chega, é distribuído para uma das varas da capital, são 4. Chegando na 4ª vara, que é o caso da gente, o juiz vai analisar o processo, ver se tem indícios de autoria, materialidade, etc. Tal, e aí ele marca a audiência. Então, o defensor, antes disso, ele é citado. Quando eu digo defensor, eu digo o advogado. O defensor, não é? Porque se o indivíduo não tem condições de arcar com o advogado, vem o defensor público. Quando o indivíduo tem condições de arcar, ele contrata o advogado. Então, o advogado faz a defesa dele, arrola as testemunhas que ele quiser, junta a documentação que ele quiser. Então, não tem problema nenhum. Então, a instrução, houve a testemunha de acusação, houve a testemunha de defesa, houve o interrogatório, e se as partes se convencerem de que não tem mais nada a acrescentar, faz as alegações orais daquele momento, cada uma, e o juiz faz a pronúncia. Então, não há prejuízo para ninguém. Agora, infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui que alguns advogados não vão gostar. A verdade é que, na defesa, os advogados não comprovam nem o endereço do acusado. Tá? Nem onde ele mora, o que ele faz, que é o mínimo. Seria o mínimo fazer isso. Não julga nada, nem testemunha junta. Então, o Ministério Público faz o seu papel. O Ministério Público não vai defender acusado nem criminoso, não. Quem defende é o polo passivo da relação jurídica processual. Então, cada um no seu quadrado. Então, não há prejuízo, porque se as partes quiserem, não quiserem ir para júri, entra com recurso em sentido estrito, não tem júri. Pronto. Aí sobe para o tribunal, se confirmar a sentença de pronúncia, aí em 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos, volta e vai para júri. Está entendendo? Então, às vezes é uma protelação. Aí, às vezes, o indivíduo está solto. Às vezes, a defesa usa isso para protelar o processo, procrastinar o processo. E o Ministério Público Uhum. não tem essa intenção. A gente quer Isso. cumprir o que está
na Convenção Interamericana dos Direitos da Mulher, que diz que prevenir, proteger e erradicar. Você só pode erradicar o feminicídio se você tiver responsabilização. Porque se não tiver, ficar impune, ele mata aquela, depois muda de endereço, o Brasil é um país continental, vai morar no outro estado e vai matar outra mulher lá de novo. E não é isso que o Ministério Público defende. O Ministério Público defende a tutela da vida e não os interesses pessoais do acusado. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta agora, essa foi enviada pelo Instagram. A Gabriela Galdino pergunta o seguinte: devemos entender a morte de mulheres pela condição de gênero como um crime passional? O feminicídio, ele também é um crime passional, doutora? Olha, eu não gosto dessa expressão passional. Sabe por quê? Porque ele leva para a violenta emoção, que é o homicídio privilegiado, com a pena deste tamanho. Eu não costumo usar essa expressão, porque eu acho que é tendencioso. Passional por quê? Por que passional? Porque se ela não gostasse daquele homem, ela, ela não ficava com ele depois dele arrancar as unhas. Essas Isso. unhas de gel que as mulheres gostam de botar. Tem homem que quebra todinha. Que isso é coisa de puta. Então, ele vai lá depois, pede desculpa. A mulher fica com um homem desse. E vai ficando, vai se perdoando a vida inteira. Como é que depois isso pode ser uma violenta emoção, isso ser passional? Não, de jeito nenhum. Ele faz porque ele não gosta daquela mulher. Por algum Não dá para motivo. dizer que isso é paixão, né, doutora? Muito Não, menos não amor. é paixão. Não é paixão. Nem é paixão, nem é amor. Às vezes é conveniência. A mulher tem uma casinha que ela comprou com sacrifício, um barraquinho. Ela tem as coisinhas dela, fogão, geladeira, cama. E tem homem que não bota nada dentro de casa, que é a maioria. E ainda quer mandar em tudo. Então, a mulher, a pior coisa do mundo é uma mulher machista. Porque Isso, até isso, concordo plenamente. até a educação foi feita assim. Então, tem Para mulheres que que ela aceite essa trabalham, condição de ganham vítima, né? bem, têm condições de se libertar daquele homem, mas não solta do triste. Me desculpa a expressão. Não larga o osso. Então, eu Isso é não verdade. concordo que isso seja passional. Não dá certo, a fila anda. É como aquela Exato. música, né? Tem uma música aí que fala, deixa eu ver se eu me lembro. A fila anda. Esqueci, agora até do Marília Mendonça. Doutora, A vida vamos para mais segue. uma pergunta. Essa também veio no Instagram e é o seguinte: o que seria o feminicídio íntimo? Feminicídio íntimo. Isso. Seria aquele feminicídio, no meu entender, comum que eu fiz, eu participei desse caso, que os dois tiveram uma relação sexual, veja mesmo, tiveram uma relação sexual, cochilaram, a mulher acordou de noite, ligou o celular por algum motivo, o homem cismou que ela estivesse falando com alguém, esfaqueou a mulher, tá? Jogou 6 vidros de desodorante no colchão e tocou fogo. Eu poderia dizer que isso seria um feminicídio íntimo. Ou seja, ela estava na intimidade da casa dela, numa boa, os dois tiveram relação numa boa, certo? Em tese, né? Mas por conta de um celular que toca ou que não toca, que ela vai ver a mensagem. E o pior, ele sai, veja bem, mata a mulher,
no primeiro andar, a família dela morava embaixo, e ainda levou tudo da casa. Tudo que tinha, ele botou em cima do carro e carregou, e levou. Mas terminou sendo condenado em uma pena que não foi boa, não. Para ele, não. Foi boa Para para a nós, sim, né, sociedade. doutora? Foi para a sociedade, aqui foi boa. Coisa boa. Assim que a gente gosta de ver um desfecho, né? Quem não mata, quem não quer Embora matar. a vítima, né, infelizmente, não sobreviveu nesse caso, mas quando a gente vê o Mas se você já agressor, matou, para que você toca fogo? Então é é uma verdade. coisa. Ele achou o quê? Que ela ia sumir e a família que morava embaixo e ninguém ia ver, e que ninguém ia saber, e ele ia ser impune, e ele ia ficar absolvido. Pois é, doutora. A É, droga, a cachaça, a bebida, não é? Bota coisa na cabeça, o indivíduo às vezes vai estar vendo isso. vulto, vendo coisas que não deve. Se ele estivesse trabalhando no outro dia cedo, ele talvez não tivesse assassinado a mulher desse. Agora, por que comprar Exato. seis desodorantes iguais? Então, ele premeditou, né? Premeditado. Premeditado, né, doutora? Que aí Ele já não ia... aumenta a pena, né? A pessoa não usa seis desodorantes ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu nem vou dizer o Exatamente. nome do desodorante, porque eu fiquei com ódio desse desodorante, depois que eu soube do nome. Vamos lá, para a próxima pergunta. Próxima pergunta é a seguinte. É, a senhora poderia nos dizer como estão os registros e denúncias nesse tempo de pandemia? Essa pergunta foi enviada pelo Tiago Martins Rego pelo Instagram. Como estariam Olha, estes números de feminicídio? A gente imagina que tem até aumentado, né, doutora? olha, na verdade, eles estão subnotificados, mas eles estão subnotificados não é por falta de órgãos que estejam atuando, né? O Ministério Público tem uma ouvidoria, o próprio Ministério Público tem um núcleo de apoio à mulher que está trabalhando em plena pandemia, porque está, inclusive, divulgando a campanha em rádio, TV, que mulher, você não está sozinha, criando um mecanismo de que ela possa denunciar, guardando a sua integridade física. Então, o que está acontecendo é que esses números estão realmente subnotificados. Eles até baixaram. Aliás, não existem totalmente. Uhum. Um ou outro caso, parece estar diminuindo, mas isso pode ser apenas uma aparência. E É, quando voltar maquiado, tudo né? maquiado, e quando voltar tudo, volta com força. As Porque continua o notificações. Isso. 190, porque é difícil realmente com a mulher que está em casa, né? A não ser que ela há uma forma de se comunicar, que eu vi, que elas fazem uma cruz na mão vermelha, se elas forem comprar pão, ou ir na esquina, ou buscar o menino na escola, ou buscar alguma coisa na casa da vizinha, ela mostra aquela mão com um X vermelho e que significa que ela estava passando por violência. E aí precisa de alguém que tenha empatia É e uma que forma de denuncia. pedir um auxílio, né? Um socorro, né, Uma doutora? forma de pedir, como uma vez foi apitando. Houve uma turma que apitava, usava o apito, né? Porque hoje existe a medida protetiva que o delegado mesmo pode conceder. Chegando lá no delegacia, o delegado imediatamente pode conceder e ela ser levada para um desses locais que existem, De né, que eu não tenho o apoio, né? endereço de todo, esses locais de apoio, porque existe esse grupo de trabalho do próprio Ministério Público que está acompanhando esses casos. As mulheres não estão sozinhas. O problema é que elas, dentro de casa, eles fecham a casa aí, E deixam nesse elas momento de trancadas lá. pandemia, né, se torna até um incentivo a mais, né, para esses agressores. Eles muitas vezes quebram o celular das mulheres. As mulheres têm que comprar outro celular, até as que trabalham. Imagine as que não trabalham, que não tem dinheiro para comprar. Isso. É complicado. Agora a gente precisa de mais humanidade. Nós, mulheres, precisamos ver a outra mulher que está precisando
e também ajudar. Aquela história de dizer entre briga de marido e mulher não se bota a colher, isso já, Se isso já bota é, sim, se bate sim com a colher, sim, porque pode ser sua com filha certeza. amanhã, pode ser sua Sua neta depois de mãe, amanhã, isso. sua mãe, sua tia. Então vamos acabar sim, porque lugar de homem, ou no caso de união homoafetiva, né? Duas mulheres, por exemplo, que moram juntas, uma pode bater na outra. Isso. Essa também é amparada, a que sofre é também amparada pelo, pela lei de feminicídio e pela lei Maria da. E é aí que entra a próxima pergunta. O crime de feminicídio, ele é apenas cometido pelo indivíduo do sexo masculino? Não. Pode ser feito por uma mulher também, que ela vive numa união homoafetiva, ela pode também bater por ciúme ou por qualquer motivo. E aí a lei vai ser aplicada para ela, porque ela também, a vítima, está em condição de ser mulher, naquela condição vulnerável de ser mulher e carece de proteção, carece de um olhar de gente, de pessoa, e não um olhar de objeto. Humano, Porque né, doutora? certos homens tratam mulheres como objeto. Nenhuma profissional do sexo pode ser objeto. E aí, ao falar nisso, eu me Exato. lembrei de um caso, esse ano agora, 2019, uma moça jovem se recusou a fazer, foi até o meu colega José Edivaldo da Silva que fez esse júri. Ela estava numa festa, saiu da festa porque não estava gostando. Um rapaz chamou para ficar com ela, né? Como dizem hoje, ficante. E ela se recusou. Ela disse que não queria. Ele a seguiu, bateu nela, e ainda jogou no rio Capibaribe, ali nas imediações da ponte Maurício Nassau. E ela morreu afogada. E ele foi condenado. Então vejam que a condição da mulher não é só a violência doméstica e familiar, Isso, é isso. o menosprezo. Quer dizer, ele ficou com raiva porque aquela mulher não queria ter relação com ele. E é uma mulher que Então, ele aparentemente nem conhecia, né? e ela tem a liberdade sexual dela. De dizer não quando Ela, quiser. ela tem relação com quem ela quiser, Exatamente. até com o próprio marido. Se o marido quiser obrigá-la a estuprá-la, aquele vai ser um estupro, difícil de provar, mas tecnicamente estupro. Qualquer mulher que é obrigada a ter uma conjunção carnal sem sua vontade, ela está Pois sendo é, estuprada. exatamente. Sem consentimento é estupro, né? Não, Claramente. nem. Vamos lá. Agora vamos Vamos. falar sobre as medidas do Ministério, né? O que seria, doutora, esse protocolo que a senhora citou no início da nossa live, esse protocolo de feminicídio de Pernambuco, elaborado recentemente no ano de 2018? Do que se trata? Olha, existe o decreto estadual 44951/2017. Essas informações me foram passadas pela coordenadora, doutora Maria de Fato, que é a coordenadora, muito atuante, né? E que procura proporcionar e adequar a proteção a essas mulheres vítimas, trazendo, inclusive, a responsabilização dos agressores, fazendo esse processo que ela agiu em legítima defesa. Eu retornei para que ele fosse processado, porque, na verdade, ele foi que tentou matar a mulher, e não ela. Uhum, Esse processo exato. revoltou, eu mandei para o núcleo, para que o núcleo fosse encaminhado para que tomasse as providências em relação, porque a mulher, na verdade, ela foi vítima e não acusada, certo? Então, existem diretrizes
se formar uma rede. Essa rede está sempre em construção. A rede significa dizer as unidades de saúde para atendê-las, dependendo das condições, ela está, né? Unidades de psicologia, local para ela ficar, enfim, todo um conjunto de ações de políticas públicas que o município do Recife, junto com interface, com o núcleo de apoio à mulher, Delegacia da Mulher e demais outras ONGs que trabalham, fazer essa abordagem para que aquela mulher não seja revitimizada, que ela não volte de novo para aquele local e lá sofrer aquilo tudo de novo. Então, é um trabalho conjunto, coordenado pela Coordenadoria de APE. Está entendendo? Por isso que a rede funciona bem sincronizada. E o Ministério Público está aí atento a tudo isso. Acho que vai voltar, porque foi encerrado, porque acho que passou 1 hora. Acho que ele vai voltar de novo. Tem mais uma pouquinho? Isso, doutora. Olha só, a gente pede para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a nossa live, fica aí com a gente que a gente já volta para a nossa live não cair, tá? A gente vai retornar à live porque ainda tem mais 3 perguntinhas para a doutora responder. Então, fica com a gente que a gente já volta. Olá, minha gente, a gente voltou, nossa live caiu porque a gente só tinha 1 hora de transmissão aqui no Instagram, mas olha só, a gente ainda tem mais 2 perguntinhas para a doutora Rosemary Souto Maior responder, bem importantes também, agora sobre a proteção da mulher, né? Como é que fica isso? A quem a gente deve recorrer em situações de risco, quando a gente se encontra em vulnerabilidade? Doutora, a gente tem uma pergunta aqui que foi enviada no meu Twitter pessoal. A pergunta veio do Hermínio Neto e é a seguinte: há um grupo de risco mais específico sobre o qual devemos ter mais atenção? Sim, eu vou explicar. Agora, antes de mais nada, eu queria mostrar a vocês esse livro aqui, de feminicídio. Queria indicar, divulgar as controvérsias e aspectos práticos. É prefaciado pela doutora ministra Laurita Vaz, do STJ, e os autores é o Francisco de Sá de Barros, que é o nosso Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, e René de Souza, do Mato Grosso. Então, 2 estudiosos do assunto, um livro muito interessante, objetivo, serve para todos os operadores jurídicos nessa área e que eu indico. Muito bom, porque ele vai direto ao ponto. Então, estou aqui fazendo essa divulgação. Tá? Eu comprei esse livro, achei muito interessante e estou indicando. Então, veja mesmo, o grupo de risco, ele existe. Ele existe na medida em que a mulher, e aí não é uma crítica a nenhuma mulher específica, a mulher é ser humano, né? Que veio de uma família, teve uma educação, ou não, ou foi criada por vó, ou foi criada na rua, enfim. Essa mulher, ela, muitas vezes, de forma precoce, se relaciona com um determinado homem e leva para sua casa. Sem saber quem ele é, sem saber da vida dele, nem nada. Muitas vezes já fizeram violências com outras mulheres, homens que vivem no mundo da droga e que usam as mulheres. Não sei se você sabe, muitas mulheres que estão no Bom Pastor por conta do tráfico de drogas, elas não foram as traficantes, e sim os seus companheiros. E não sei se você sabe que eles soltos nunca vão visitá-las, eles arrumam outra mulher. E as mulheres ficam lá pagando a pena. Então, eu acho que a mulher precisa ter mais cuidado. Uma coisa, se ela tiver filho, mais cuidado ainda. Porque existe uma outra coisa chamada abuso sexual de criança. E muitas vezes esses homens
se aproximam das mulheres com o intuito, são pedófilos e querem abusar das crianças. Então, eu diria o seguinte, que a mulher não levasse para sua casa, quer dizer, dormir um dia, vai para uma festa, conhece um cara, no outro dia já está com ele em casa, ele sabendo onde ela mora. Aliás, já está vivendo. Então, isso é um grupo de risco. Porque você está botando dentro de casa uma pessoa que pode estar trazendo doenças sexualmente transmissíveis, você pode estar trazendo alguém, um psicopata, uma pessoa que mata e não sente nenhum remorso, tá? Ele não é doido, coisa nenhuma, porque se ele fosse doido, ele se matava. Ele apenas tem transtornos. Tem uns que, quando bebem, é que mostram. Então, de repente, ele pode conviver com a moça 2, 3 dias sem beber e ser uma coisa, ser muito delicado, bonzinho, ajuda a lavar os pratos, faz isso, faz aquilo, né? E, de repente, começa a Mostra usar quem é de droga, começa. verdade, né? Então, eu acho que a mulher tem que se autovalorizar. Ela tem que pensar nela primeiro. Eu acho que a mulher, ela não pode levar para dentro de casa o primeiro cara que ela conheceu, porque foi legal. Ah, mas foi legal, foi um relacionamento tão bom. Procure conhecer antes de tudo, saiba com quem você se Conhecer, se relaciona. encontrar, saber onde ele mora, se ele tem família, porque aqueles que têm família, laços, tudo é família. Quem tem família não faz certas coisas. Não sabe por quê? Porque não quer envergonhar suas famílias. Porque no Japão, por exemplo, uma pessoa que faz uma corrupção lá, sabe o que acontece com ela? Ela se mata, ela se mata para não deixar a família em desgraça. Isso é uma questão cultural. O que eu quero dizer é que nós precisamos valorizar a família. Agora você pode me perguntar, mas aquela coitada não teve família. Tudo bem, eu entendo. Mas ela não quer ter alguma coisa na vida, ela quer estudar, ou ela quer fazer um curso profissional, ou ela quer trabalhar como autônoma, enfim. Saber que a mulher, o casamento da mulher é o seu trabalho, é a sua profissão. Já dizia meu pai em 1966, que a mulher, antes de casar, tinha que casar primeiro com a sua profissão. E é o que minha avó costuma falar bastante para mim também. Porque a autonomia financeira não nos dá, não nos livra, não. Não nos É um livra de uma pinguinho violência. a mais de segurança, É né? uma segurança, é um plus que evita, mas que não é fatal, né? Viu aquele caso de Não Curitiba, afasta que o empurrou a agressor, mulher né? numa faca. É uma forma de ter mais cuidado, entendeu? E também ter filhos. Ver com quem ter filhos. Não é ter filho com qualquer um. Quantos filhos eu preciso ter? Vamos ter que ter um planejamento. Se eu tenho já 2, para que eu vou ter mais 2, mais 3, mais 4? Que condições eu tenho? Para deixar nas ruas, nos sinais, abandonar? Então, é todo um conjunto de circunstâncias que a mulher, o ser mulher, tem muito mais visão. Agora, às vezes, ela não tem orientação. Às vezes, ela não tem. Não, se ela tiver uma família, essa família vai orientar. Agora, se ela se envereda para droga, para prostituição, enfim, Doutora, aí é a mais senhora está complicado. entrando nesses fatores de divergências, né? Políticas, sociais, econômicas. Quando uma mulher ela se sente mais vulnerável e ameaçada, que tipo de ajuda ela pode buscar quando não tem esse auxílio familiar, de amizades, quando a mulher realmente se sente sozinha e não tem onde buscar esse auxílio? Que tipo de Primeiro, ajuda ela consegue buscar? Onde e através de que canais? Telefone, primeiro site? lugar, ela pode, se ela não quiser ir diretamente à delegacia, ela usa o 190.
Procura a delegada da mulher, lá tem psicóloga, assistente social, que vai orientá-la. Se ela não quiser ir pessoalmente, ela vai para o telefone, ela liga, ela chama uma amiga para ir com ela conversa com a professora do filho dela, enfim, ela procura uma promotora de justiça. Quantas vezes eu atendi mulheres lá das comarcas onde eu passei, também Ferreira, Limoeiro, Condado, Goiânia, Correntes. Eu atendia as mulheres e explicava a ela que era melhor ela fazer, que às vezes era caso de divórcio mesmo, era caso de se separar, que não dava mais certo, e que ela tinha que procurar um advogado ou um defensor público, não é? Ou a gente, nós promotores, para abrirmos um inquérito policial através da delegacia de polícia e responsabilizar aquela criatura pelo que faz. Entendeu? Agora, O que nós doutora, não podemos o fazer... 180 também seria um canal? 190, 180, não, 190. O É o 190 190. aqui no E estado, o 100, né? 100. Tem o 100 que é os direitos humanos. Mas é o mais usado para denúncias de... Mas pode ser usado também, porque são todos sincronizados. Pelo local, vai direto. Tem a ouvidoria do Ministério Público, né? Se eu não me engano, é o 127. Entra lá no site www.mppe.gov.br e faz seu registro. Agora, não sofra sozinha, procura a pastoral do seu bairro. Não fique sozinha, não espere ser morta. Peça não espere o ajuda. pior acontecer. Não espere o pior. Peça ajuda. Peça, se for uma pessoa espiritualista, peça ajuda a Deus, que Deus vai mostrar um caminho. Todas essas redes funcionam. Uma unidade de saúde, ela vai lá, chega lá, fala com a assistente social, conta a história dela. Aí ela vai fazer um exame, ela está desconfiada se está grávida ou não, ali ela vai e faz o exame. Enfim, cada situação é que vai nortear, mas sempre pode procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público é o tutor da vida de todas essas mulheres. A vida das mulheres importa para todos e importa também para nós, que somos promotores de justiça. A gente pede para que você que está assistindo denuncie, ajude essa mulher que você sabe, que você acompanha o sofrimento. Às vezes a gente escuta um vizinho falando que, uma vizinha falando que, eu tenho medo do meu Eu vou te marido. matar. Tem uns que dizem, eu vou te matar. Ameaças. Liga para o 190, Se você pô. presenciar essas situações, não hesite, denuncie, ajude essa pessoa que vive um inferno dentro de sua própria casa, né, doutora? E imagine você no outro dia ver o carro do ML na porta. Levar o corpo da mulher. Imagina o remorso que você não vai sentir, a culpa por não ter ajudado, né? Então você que está assistindo a nossa live... Você não vai sofrer retaliação. Ajuda essa mulher, né? Você pede sigilo, não é? Você pede que sua identidade seja preservada, mas ajude, pense no outro. Vamos aproveitar essa pandemia, esse vírus que nos mostrou como somos egoístas, como somos não somos gratos, não temos... Como estamos faltando empatia, a gente tem que sentir a dor do outro. A gente não pode viver nas redes sociais, numa bolha, numa vida, sem olhar o outro, não. Então, essa pandemia, ela veio nos mostrar que é preciso mudar. Temos um mundo melhor, uma cultura de paz. Vamos nos espiritualizar, porque quem ama a Deus, normalmente não mata. Quem frequenta uma igreja, ou um culto, um grupo de oração, não mata. Se você está viciado em droga, procure o AA.
Se você, de bebida, se você tiver problemas com droga, procure ajuda. Agora, não se isole, porque pode ser você amanhã. Então, eu queria que ficasse bem, porque esse vírus ele veio também para nos mostrar coisas que nós não estávamos vendo. O correria da vida, ninguém olhava nem o vizinho. Vizinho de porta com porta. Não era como antigamente, faltava açúcar em casa, não era? E a gente dizia, ô vizinha, me arruma aí uma colher de açúcar. Hoje não existe. Até os vizinhos se conhecem. Então, se você vê o outro chorando, a criança gritando, você faz alguma coisa. Você muda o mundo se você mudar a sua forma de ser. Então, eu queria que Você cada pode pessoa. salvar a vida de uma mulher se você Nós estamos, denunciar. nós estamos falando de vida. Nós não estamos falando aqui de formiga, que também é uma vida, né? Mas nós não estamos falando de coisas, de materiais. Nós estamos falando de pessoas que podem ter uma vida melhor, um final feliz e não infeliz. Como eu escutei uma vez de uma mãe, disse, quando terminou o júri, que ela veio me abraçar, que isso é um momento de muita emoção, de cumprimento do dever, e que ela disse, é danado, doutora, muito obrigado, ele foi condenado, mas eu não tenho mais minha filha. A mãe dele vai vê-lo lá na prisão. E eu só posso levar flores para minha filha no cemitério. Então, aquilo realmente me tocou bastante, porque o lugar do júri é lugar de vida, é sentimento. Então, as pessoas que trabalham lá, todos nós que trabalhamos no júri, nós trabalhamos com vidas humanas. Então, nós precisamos trabalhar e mostrar a esperança. Porque se não houver unidade, né, tudo na vida tem mãe, tudo tem mãe. Né? Já dizia Denise Frossard, a impunidade é a mãe da criminalidade. Nós não somos melhores nem piores, mas é a nossa causa. Tiago de Mello. Então, que essa live sirva pelo menos como um grão de areia em cada pessoa que está participando, que multiplique, converse com o seu vizinho, com o seu colega de faculdade, com a sua irmã. Enfim, vamos pensar no ser mulher e vamos tratá-la como deve ser. Não vamos tratar as mulheres como coisas. E aí eu queria fazer um agradecimento também a pessoas que estão me ouvindo fora do Brasil, né? Tem Pode ficar à vontade, doutora. pessoas em Bristol estão lá me ouvindo, em Portugal, temos aqui Suzana, que fez cirurgia recente, Suzana Ângelo, Ana Maria Ângelo, Terbal, Regina Glória, Ana Narciso, Filomena Malvá, doutora Ana Maria Ferreira, secretária do mestrado, onde estudo. Aqui em Recife, minhas irmãs que estão me ouvindo, Isabel, Lúcia, doutor Roberto Carlos, do Distrito Federal, meu grande amigo, irmão, camarada, que me dá muita força. Meus sobrinhos que moram que estão também assistindo no Paraná, Candice, Ana Roberta, Nailô, doutor Olímpio, de Sá Sotomayor. E queria também fazer um pedido àqueles que gostam de júri e que querem fazer um curso. Procure o curso do júri Eugênia Amorim no Instagram. Eu sou aluna desse curso. É a prova maior de que o curso realmente é muito bom. Para aqueles que querem militar no júri. Porque o júri é o palco das emoções. O júri é o lugar da vida, de lutar,
pela vida, que é o nosso bem maior. Tem mais alguma pergunta? Doutora, conseguimos responder todas as perguntas que recebemos. A gente agradece de coração a você que nos acompanhou até aqui, a você também que nos enviou suas perguntas. Nosso muito obrigado. Olha, não esquece de se inscrever no canal Arthur Falcão 1 no YouTube. Segue nossas redes sociais, nosso Instagram. Fica por dentro que a gente vai fazer muitas outras lives e também com a doutora Rosemary, né, doutora? A gente vai Estou à tentar. disposição. Se eu puder ajudar, em tudo que eu puder ajudar nessa área, pode contar comigo, viu? Porque Perfeito, gente. fazer uma live dessa, para mim, realmente é muito dignificante, porque 30 anos fazendo júri, né? Eu sou de uma época em que a legítima defesa da urna ainda, e eu recorria, e eu nunca desistia. Então, nunca desistimos. Nós não podemos desistir. Vamos em frente e sempre vamos lutar para que a mulher tenha o seu lugar de respeito, seu lugar de carinho, né? Como mãe, porque Uma olha, foi vida feita digna, com pesquisa, uma, segurança, uma vida, foi paz, feita acima de uma, tudo. uma pesquisa que é atrás de cada vítima, cada mulher morta pelo feminicídio, assassinada, ficam 10 vidas sofrendo. Filhos, pais, tios, irmãos. Só quem passa sabe, né, doutora, a dor que é perder uma pessoa dessa maneira, uma mulher dessa maneira na família. A gente agradece, doutora, a sua participação, Eu seus que agradeço. conselhos tão inspiradores para a gente começar não, né, mas seguir essa semana de maneira mais firme, né, e de certa forma mais atenta para a gente ajudar essas pessoas que estão passando por uma situação de vulnerabilidade. Então, denunciem sempre que precisam. Sempre ajudem. Não custa nada ajudar. Dê sua mão, estenda a mão e ajude. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero vocês nas nossas próximas lives. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.